Tudo começou com uma simples pergunta, daquelas que a gente faz sem pensar. Mas a resposta mudou tudo. Eu e Lucas estávamos juntos há 1 ano. Desde o começo, ele foi um namorado exemplar. Atencioso, carinhoso, fazia questão de demonstrar que eu era especial. Não tinha um dia sequer em que ele não me mandasse uma mensagem de bom dia ou me perguntasse como tinha sido meu dia antes de dormir. Eu me sentia segura ao lado dele. Era o tipo de relacionamento que eu sempre sonhei em ter, mas com o tempo comecei a perceber pequenas coisas. Nada muito óbvio, apenas detalhes. Mensagens lidas e não respondidas. O celular sempre virado para baixo. Uma pressa estranha em trocar de assunto sempre que eu perguntava sobre o passado dele. Ele dizia que não gostava de falar do que já passou, que preferia focar no presente. Eu nunca fui de insistir. Sempre respeitei o espaço dele. Mas às vezes sentia que havia uma parte da vida dele que eu simplesmente não conhecia. Algo que ele não queria que eu soubesse. Naquela noite, estávamos jantando juntos. A rotina de sempre. Ele sentado à minha frente, mexendo no celular de tempos em tempos, rindo baixinho de algo que eu não sabia o que era. Meu coração apertou. Era uma sensação estranha, como se eu estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. Como se eu fosse apenas espectadora de um momento que não me incluía. E então, sem nem pensar, as palavras simplesmente saíram da minha boca. Lucas, tem algo que você não está me contando? Eu vi, na hora, a mudança na expressão dele. Ele parou. Ficou em silêncio por alguns segundos, ainda segurando o garfo no meio do caminho. Desviou o olhar, respirou fundo. E naquele instante, eu soube que minha intuição estava certa. Ele abaixou os talheres devagar, passou a mão no rosto e disse que precisava me contar uma coisa. Minha mente girou. Meu coração disparou. Eu já tinha imaginado tantas possibilidades. Outra mulher, dívidas, algum problema familiar. Mas eu não estava preparada para o que veio a seguir. Ele me olhou nos olhos e disse: eu já fui casado. Meu corpo congelou. Eu pisquei algumas vezes, como se meu cérebro estivesse tentando processar aquela informação. Casado? Como assim? Ele nunca mencionou nada sobre isso. Nenhuma vez. Em 1 ano de relacionamento. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria quando perguntei como assim, quando foi, por quê. Ele abaixou a cabeça e continuou. Disse que foi há alguns anos, que não deu certo, que eles seguiram caminhos diferentes. Mas então, fez uma pausa longa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. E foi aí que ele disse: o problema é que no papel, eu ainda sou casado. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Eu senti meu coração parar por 1 segundo e depois voltar a bater rápido, descompassado. Minhas mãos suaram. Minha respiração ficou pesada. Meu namorado, o homem com quem eu estava há 1 ano, que eu imaginava passar o futuro ao lado, ainda era casado? Perguntei de novo, quase sem voz. Você ainda é casado? E ele confirmou. O ar ficou pesado. Meu peito apertou. Minha mente começou a rodar em 1 milhão de direções. Tudo o que vivemos passou como um filme na minha cabeça. Todos os planos, as conversas sobre o futuro, sobre viagens, sobre casamento. Como ele conseguiu construir tudo isso ao meu lado sem me contar algo tão importante? Ele tentou se justificar. Disse que nunca contou porque tinha medo de me perder. Que eu era a melhor coisa que já tinha acontecido na vida dele. Que ele nunca assinou o divórcio porque nunca precisou, porque aquilo já era passado para ele. Mas para mim não era passado. Era o presente. Eu encarei ele por alguns segundos, tentando encontrar alguma lógica naquela situação. E então, perguntei a única coisa que realmente importava naquele momento. Se eu não tivesse perguntado, você ia me contar? Ele ficou em silêncio. E foi naquele silêncio que eu encontrei minha resposta. Porque o problema não era só o fato dele ainda ser casado. O problema era que ele tinha escolhido esconder isso de mim. Tinha decidido, por conta própria, o que eu deveria ou não saber. Ele tirou de mim o direito de escolher se eu queria ou não estar em um relacionamento assim. O jantar esfriou. A conversa esfriou. E talvez algo dentro de mim também tenha esfriado naquele momento. Eu não disse mais nada. Apenas peguei minhas coisas e fui embora.
Passei a noite em claro, tentando entender o que fazer. Tentando decidir se eu conseguiria continuar um relacionamento onde uma verdade tão grande foi escondida de mim. E você? O que faria no meu lugar?